Depois dos filtros, trabalharemos agora com uma outra ferramenta que também, se for utilizada de uma forma, né, eficaz, eficiente aí, ela vai ser de grande auxílio nos projetos, ok? Então trabalharemos agora com as palettes, né? Na verdade são as paletas do AutoCAD. Então primeiramente, essas paletas, elas são guias de ferramentas que possuem determinados recursos para serem utilizados de uma maneira mais prática e rápida. E para acessar essas paletas, nós podemos aqui pelo menu vir na guia Palettes, no comando aqui Tool Palettes, ok? Ao clicar aqui nesse comando, observe que aparecerá uma guia, né, uma paleta com primeiramente várias ferramentas aqui de modelagem em 3D, né? Então simplesmente você clicando aqui em ferramenta, você tem um acesso rápido a ela, ok? Observe também que eu tenho várias outras abas que são relativas a outros determinados comandos do AutoCAD. Então, por exemplo, eu tenho aqui uma aba relativa à guia Parametric, né? Que são os comandos geométricos aqui, ó. Tem uma aba relativa a elementos de anotação, elementos aqui de arquitetura, que são os blocos aqui que podem ser inseridos, né? De elétrica, de mecânica e vários outros elementos. Okay? Para trabalhar com mais recursos nessa nossa palheta, observe que aqui há o ícone de engrenagem, que ao clicar em cima dele, é possível fazer diversas ações, né? Como simplesmente mover, redimensionar ou fechar a nossa palheta, né? Eu posso ancorar a palheta ao lado esquerdo ou ao lado direito, posso ativar a opção de auto ocultar ou botar uma transparência, ok? Como customizar aqui os comandos e palhetas, até mesmo renomear a palheta que eu tenho em mãos ou criar uma nova palheta, ok? E observe que um pouco mais embaixo aparece aqui as palhetas separadas por categorias. Então, ao selecionar qualquer categoria dessa, ele resume a sua palheta a uma determinada categoria, ok? Então, novamente aqui na engrenagem, eu posso botar aqui em relação a câmeras, né? Criação de câmeras, ou se não a estilos visuais. Então, observe que eu posso utilizar várias características. Se eu quiser voltar novamente aqui a uma característica atual, eu clico aqui todas as palhetas e ele volta, ok? Então, para o nosso exemplo prático, nós criaremos aí a palheta de duas formas diferentes, ok? Primeiramente, eu vou criar a palheta aqui através do comando, né? Dos comandos utilizados aqui no nosso projeto, e depois eu farei uma palheta aqui com blocos. Então, para criar uma palheta nova, basta selecionar aqui a engrenagem e clicar aqui em New Palette, ok? Aí essa palheta ela vai se alocar exatamente aqui logo depois da estrutura ou da primeira palheta que esteja selecionada, e simplesmente eu defino aqui um nome para a palheta. Então digamos que eu coloque aqui que essa vai ser a palheta de comandos. Pronto. Então eu quero criar os atalhos de comandos aqui nessa palheta, ok? Então simplesmente eu faço determinado comando. Então, por exemplo, eu vou fazer aqui o comando mais simples, que é o comando line, ok? Basta selecionar uma linha qualquer e ao clicar nessa linha e arrastar para a palheta, observe que ele vai criar aqui um novo item baseado no elemento desenhado. Então, se esse elemento foi desenhado com o comando line, ele vai criar aqui o atalho para o comando determinado, ok? Veremos aqui outro exemplo. A mesma coisa com a função de círculo, né? Desenhei aqui um círculo, seleciono, clico e arrasto para a minha palheta. Observe que agora ele vai associar o comando que foi feito nesse objeto e vai me dar aqui várias subopções, né? Tanto no line como aqui no comando círculo, ok? E essa configuração ela serve para qualquer elemento
que eu crie e arraste aqui para a minha palheta. Então, a mesma forma acontece aqui com o retângulo. Eu clico e arrasto. Ele disponibiliza aqui a ferramenta Polyline, que é a base aqui do meu retângulo, ok? E tenho criado aqui o elemento na minha palheta. A mesma função vai acontecer caso eu selecione aqui um elemento de texto e arraste o mesmo para a minha palheta. Então observe aqui que ele criou o elemento de texto, ok? Também vai ocorrer aqui quando eu selecionar e arrastar aqui uma rachura. Observe que aparece aqui a rachura que eu utilizei nesse determinado comando. E para qualquer elemento clicado e arrastado para a minha palheta, ele vai criar o comando que foi baseado nesse elemento, ok? Então é um comando bastante simples, né? Bastante prático aí de ser utilizado, e a depender da forma como você trabalha no projeto, isso aqui vai facilitar e auxiliar em muito o ganho de tempo aí na criação de projetos, ok? Então, tanto em relação aos comandos como em relação a objetos, vai funcionar da mesma forma. Então, caso eu selecione aqui um determinado bloco e arraste para a minha palheta, ele vai criar o atalho, né, o comando rápido desse elemento, que no caso aqui foi a cama de solteiro. Então, quando eu clicar nesse elemento, ó, observe que vai vir preso no mouse o mesmo objeto. Então, isso vai ser de grande utilidade, grande valia aí na utilização de palhetas, ok? Uma outra forma de criar palhetas é utilizando o recurso do Design Center, ok? Então, pelo Design Center aqui, eu posso selecionar a minha planta, selecionar aqui a categoria a que eu quero, né, criar a minha palheta. Então, eu quero criar uma palheta de blocos que estão nesse arquivo aqui, exemplo. Então, eu seleciono aqui os blocos que eu quero criar a minha palheta, botão direito, e peço aqui para criar uma palheta com esses elementos de bloco, ok? Ele vai processar aí o comando, ele vai sugerir aqui um nome e boto aqui a palheta de blocos, Enter. Então eu já tenho automaticamente criado aqui uma palheta com todos os blocos utilizados nesse nosso projeto. Então, caso eu queira utilizar um determinado bloco aqui, um determinado elemento, basta selecioná-lo e clicar na tela, que automaticamente esse elemento já vai estar criado, ok? Então é uma ferramenta bastante interessante, né? Bastante útil aí a quem trabalha com projetos. É uma ferramenta que geralmente não é utilizada no curso tradicional de AutoCAD, mas num curso avançado ela com certeza vai ter uma utilidade enorme aí na criação de projetos.